Alô você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso, este site que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e de raciocínio lógico, e na aula de hoje, galera, assunto matemática financeira, TIR. Professor, TIR, o que é isso? Taxa interna de retorno, um assunto muito cobrado aí em alguns concursos públicos e é assim um certo vilão, é visto como um vilão, um bicho de 7 cabeças. Nós, pelas correspondências que a gente recebe aí por todo o Brasil, muitos têm questionado, professor, taxa interna de retorno é um assunto difícil? Galera, a resposta é não, é um assunto bem simplesinho, que você vai acompanhar na nossa aula de hoje e com certeza não terá mais dúvidas sobre isso. Tranquilo? Vem comigo então, galera. Taxa interna de retorno. O que nós vamos ver nessa aula, professor? Eu vou fazer uma breve retrospectiva sobre fluxo de caixa, bem rapidinho, porque nós temos que ter muito bem esse conceito para entender a TIR. Depois sim falar sobre a TIR e resolver alguns problemas com vocês aí. Tranquilo? Então vamos lá, falando sobre fluxo de caixa, galera. Lembram lá o que é o fluxo de caixa? Fluxo de caixa é um diagrama que relaciona a entrada e saída de capital numa determinada empresa. Então nós podemos conceituar fluxo de caixa como controle de entradas e saídas de um capital de uma certa empresa por um determinado período de tempo, ok? Então esse diagrama que faz essa demonstração do que entra e do que sai é chamado de diagrama de fluxo de caixa. Bom, o diagrama de fluxo de caixa também é simbolicamente representado por DFC, né? Diagrama de fluxo de caixa. Ele é uma representação gráfica do dinheiro no tempo. E como que a gente destaca aí os principais componentes desse diagrama? Nós temos a linha horizontal. Essa linha horizontal, ela representa o quê? O tempo ou o período que esse capital foi capitalizado aí, ok? Então, nós temos uma linha horizontal, nós vamos ter duas setas, uma para cima, outra para baixo. A seta para cima indica entrada de capital, né? Entrada de caixa. E a seta para baixo indica saída de caixa ou saída de capital, ok? Então, isto é o diagrama de fluxo de caixa. É uma linha horizontal que contém setas para cima ou para baixo, que indicam o que entra e o que sai de capital numa determinada empresa. Beleza? Vamos ver um outro exemplo disso daqui para nós fecharmos. Vamos supor que foi feita a compra de um videogame no valor de R$600 e tem que ser pago em 3 parcelas, sem entrada no valor de R$220. Como que eu represento o diagrama de fluxo de caixa dessa situação, professor? Então, eu tenho aqui a linha horizontal. Na linha horizontal, eu vou indicar aqui a linha do tempo, né? Então, na data 0, quando eu adquiro o videogame, então há uma entrada de capital, porque o bem material é considerado como entrada de capital. Entrou o videogame, qual o valor dele? R$600. Então, está aqui. Agora vai sair 3 pagamentos sem entrada, ou seja, após um primeiro período, vai sair o primeiro pagamento de 220, depois vai sair mais um pagamento de 220 e por último mais um pagamento de 220. Então entrou um capital de 600 e com 30, 60 e 90 dias saíram pagamentos de R$220 em cada período, ok? Bom, isso é o diagrama de fluxo de caixa. Bom, mas o nosso estudo não é diagrama aqui, o nosso estudo é taxa interna de retorno. Mas eu preciso entender o fluxo para entender a taxa. O que é a taxa interna de retorno? A taxa interna de retorno é uma taxa de desconto que equaliza a entrada de capital com a saída de capital. Equalizar quer dizer, quando trazidos para uma mesma data, elas vão ter os mesmos valores. Tem que igualar o valor da entrada com os valores da saída. Isso que é a taxa interna de retorno. Então, é uma taxa que vai ser aplicada nessas saídas futuras, trazendo ela para esse momento atual da aquisição do videogame, e esse valor de saída tem que ser igual ao valor da entrada. A taxa que faz com que isso aconteça é chamada de taxa interna de retorno, ok? Bom, então vamos lá.
ela baseia no conceito de fluxo de caixa. Por isso que nós fizemos essa breve retrospectiva de fluxo de caixa. Ela leva em consideração o valor do dinheiro no tempo em que ocorrem as entradas e saídas de caixas. E, por fim, taxa interna de retorno é a taxa de desconto, que faz com que a soma dos fluxos das entradas seja igual ao das saídas, que é esse equalizar que eu fiz referência anteriormente, ok? A entrada e a saída têm que serem iguais. A taxa que faz com que isso aconteça é chamada de taxa interna de retorno. Beleza? Bom, então a taxa interna de retorno ela vai equalizar essas entradas e saídas, né? Existe uma equaçãozinha que vai nos auxiliar para fazermos esse cálculo. Galera, a grosso modo, calcular a taxa interna de retorno não é uma tarefa fácil. Por quê? Porque ela envolve situações exponenciais e é exponencial, em algumas situações, superior ao grau 2. Grau 3, grau 4, grau 5, porque pode ter aí vários pagamentos, várias entradas, né? E aí, para cada período, eu vou ter que levar em consideração esses fatores exponenciais que acabam, de uma certa forma, dando uma situação mais complexa na resolução. Mas você não precisa preocupar com isso. Por quê, professor? Porque a nível de concurso público, eles não vão passar para vocês uma situação que vai ter mais de 2 entradas. Por quê? Porque aí a gente vai estar numa situação de 3º, 4º, 5º grau. Professor, mas e se acontecer? Se acontecer, com certeza, esse fator de descapitalização aí, o enunciado do exercício vai ter que te dar. Então você pode ficar tranquilo, você não vai precisar fazer grandes cálculos exponenciais, porque o exercício vai te dar essa informação. Agora, geralmente até 2 pagamentos, ele não vai te dar essa informação e aí você vai ter que proceder o cálculo, o que não é coisa do outro mundo, é bem simples. Então vem comigo. Olha só, a equação que fornece é essa aqui. Aí você olha para ela e fala assim, professor, que é isso? Olha só, fluxo de caixa inicial, ou seja, é o investimento realizado. Naquele exemplo nosso do videogame, seria os R$600, que é o aporte inicial, que foi a aquisição, que foi o investimento feito. Aí ele é igual a quem? A somatória de todas as saídas, que é o fluxo de caixa de cada pagamento, dividido por 1 mais I elevado ao período referente a esse pagamento. Então eu tenho pagamento 1 dividido por 1 mais a taxa interna de retorno elevado a 1. Pagamento 2 dividido por 1 mais a taxa de retorno elevado ao segundo período, porque período 2, então o tempo é 2. A mesma coisa, terceiro pagamento dividido por 1 mais I, que é a taxa de retorno, elevado a 3, que é o terceiro pagamento, o terceiro período, e assim por diante, 4, 5, 6, 7, ok? O que eu disse para vocês? É que dificilmente vai acontecer da banca cobrar mais do que 2. Então, essa situação de 3, 4, 5, daqui para lá, é algo assim muito difícil de acontecer. Não que seja impossível. Caso a banca peça com mais de 2 pagamentos, provavelmente esses valores aqui, ó, ela vai te fornecer para não ficar tão complexo a resolução, porque aí nós vamos partir por um polinômio aí de 3º grau, de 4º grau, a resolução já é mais complexa. E você não vai ter tempo hábil para poder fazer isso num concurso público, tendo em vista que é em média de 3 minutos de alguma coisinha aí. Então não vai dar tempo para fazer. Por isso, nós nem vamos ver situações acima de 2, porque não é comum ser cobrado isso. Tranquilo? Bom, então é essa formulazinha que nós vamos usar. Professor, mas ela ainda está meio esquisita. Não está não, galera. Olha só. Isso aqui é o capital de investimento inicial, ok? No nosso exemplo, R$600. E depois, esse FC é o valor do capital de retorno a cada período. Então, lá naquele exemplo, eu tinha 220, 220, 220. Então, eu tinha 3 pagamentos lá. Ok? E, obviamente, cada pagamento está associado a um período. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês e assim por diante. Pode ser anual, pode ser semestral, enfim. Cada exercício vai estabelecer uma unidade de tempo. Na prática, a taxa interna de retorno,
ela é calculada a partir da fórmula de juros compostos. Nós vamos usar aquela formulazinha de juros compostos para encontrar a taxa interna de retorno. Por isso que eu disse para vocês que é simples a resolução. Porque você já conhece a fórmula de juros compostos, que é aquela fórmula do montante, igual a capital que multiplica 1 mais I elevado a N. Estão lembrados? Bom, nós temos no cálculo da TIR, eu tenho o valor atual, que é o capital de investimento, e eu tenho o montante, que é o resultado das aplicações futuras. Então, eu pego R$600 para pagar 660 no futuro. Então, 660 no futuro é o meu montante. Olha só, eu tenho um capital hoje, adquiri o videogame, R$600. Eu vou pagar ele daqui a um mês, vou pagar 660. Então, veja bem, meu capital atual, 600, que é o que eu tenho hoje. Como eu vou pagar no futuro, 660. Então, futuro, montante, atual, capital. É assim que nós temos que associar com a fórmula dos juros compostos. Então, nós temos a seguinte relação aqui. A igual a FV dividido por 1 mais I elevado a N. Quem é quem aqui, professor? O A, ele representa o capital de investimento. É o valor que foi aplicado naquela relação, naquela operação financeira. O FV é o valor futuro, né? É o resultado do final do investimento, que nós chamamos em juros compostos de montante. Então, para você compreender bem, o A, capital de investimento, é o valor que você está aplicando. Eu apliquei no videogame R$600, então meu capital é 600. Eu vou pagar daqui a um mês 660, então é um valor futuro, é o meu montante, ok? Então FV nós vamos trocar por M e A eu vou trocar por C. Fazendo essa substituição, esse cara está dividindo, passa para cá, multiplicando. Então eu vou ter que A é igual a 1 mais I elevado a N igual a FV. Mas quem é A? Não é C? Quem é FV? Não é M? Então está aqui, M igual a capital que multiplica 1 mais I elevado a N. Por isso, eu fiz a associação, mostrando para vocês que, na prática, a taxa interna de retorno é calculado a partir da fórmula de juros compostos. Ok? E é essa relação que nós vamos usar. Bom, professor, ainda não está claro. Tranquilo, galera. Vamos ver o exemplo, como vocês vão ver que é baba a resolução de taxa interna de retorno. A princípio, eu quero que você entenda o seguinte, que é esta fórmula do cálculo do montante nos juros compostos que vai servir de apoio para nós encontrarmos a taxa interna de retorno. A taxa interna de retorno vai ser o valor do I da fórmula dos juros compostos, ok? Então, vamos lá. Primeiro exemplo, olha só. Um investimento de R$100 rendeu R$144 após um período de 2 meses. Qual a taxa de retorno deste investimento? Então, olha só. Vamos anotar, fazer o diagrama do fluxo de caixa aqui. Eu tenho aqui a minha linha do tempo, ok? Minha linha do tempo. O que aconteceu? Houve uma aplicação, tá? Um investimento de R$100. Eu investi R$100 aqui. Então, e aí depois, após um período de 2 meses, rendeu R$144, ok? Beleza? Então está aqui. No diagrama de fluxo de caixa, é essa situação que eu tenho. Para encontrarmos a taxa de retorno aqui, basta nós encontrarmos a taxa que equaliza esse período aqui, que relaciona esse 100 com esse 144 que ele passou a valer. Então, qual é o capital investido? R$100. Qual é o montante que nós adquirimos? 144. Qual é o período? 2. Qual é a taxa de retorno? I. Então, vamos lá. Montante igual a capital que multiplica 1 mais I elevado a N. 144 igual a 100 que multiplica 1 mais I
ao quadrado. O 100 está multiplicando, passo dividindo, então eu vou ter 144 dividido por 100 igual a 1 mais i ao quadrado. Galera, eu tenho uma potência do outro lado. Para eliminar essa potência, eu tenho que realizar a operação inversa da potência. Qual que é a operação inversa da potência? É a raiz. Como é elevado ao quadrado, então basta extrair raiz quadrada de ambos os lados. Raiz quadrada de 144 é 12. Raiz quadrada de 100 é 10. Então, vai ficar 12 sobre 10. Aqui do outro lado, basta eu eliminar o radical com a potência. 1 mais i. Aí, vamos lá, ó, continuando. 12 dividido por 10, 1,2. Igual a 1 mais i. 1 positivo passa para o outro lado, negativo. Conclusão, quem é i? 0,2 ou 20% ao mês. Mês por quê? Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e peço licença para vocês para convidar vocês a conhecer o nosso super curso básico para o concurso do Banco do Brasil 2018. Como vocês bem sabem, o edital do Banco do Brasil está publicado e nós aqui do Lá Concurso nós não podíamos ficar de fora dessa seleção, até porque nós temos uma tradição. De 2010 até a presente data, nós tivemos oportunidade de atender todos os concursos de carreiras bancárias no Brasil. Não é agora que nós iremos aí ficar de fora. Concurso do Banco do Brasil, edital publicado, edital na praça aí. Quero dizer para vocês o seguinte, nosso curso é um curso básico, porque essa seleção do Banco do Brasil ela veio muito diferente. Tudo leva a crer que será carreira administrativa com foco em informática e claro, informática vai ser a matéria aí base desse concurso. Infelizmente, nós fizemos uma reunião com a nossa equipe de informática e nós resolvemos não atender esse módulo de informática. Então, meus amigos, minhas amigas, eu quero dizer para vocês o seguinte, quer fazer um curso básico, esse curso com a qualidade dessa videoaula para você pontuar, então acesse lá concursos, é apenas 10 parcelas de R$15. Lá você vai ter aulas completas de língua portuguesa, atualidades do mercado financeiro, conhecimentos bancários, matemática, probabilidade e estatística aqui no Lá Concurso, todos esses módulos por apenas 10 mensalidades de R$15. E um grande detalhe, tá? Um grande detalhe. Fiz um compromisso com o pessoal, com nossos alunos do Banco do Brasil. Se nós tivermos aí 100 matrículas no concurso do Banco do Brasil, o professor Luiz Antônio de Carvalho se compromete em oferecer para vocês uma super revisão de informática nesse edital, de 5, 6 horas aí com um dos nossos mestres, né? A gente vai providenciar. Bacana? Então eu espero vocês aqui no Lá Concurso. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.